Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos hoje aqui para mais uma live do Centro Espírita Fraternidade. Na próxima quinta-feira, já as nossas lives serão presenciais e virtuais. Significa que serão híbridas. Aí nós continuaremos transmitindo pelo Face, mas o pessoal que desejar poderá ir no centro às 20 horas, que lá estaremos com nossas palestras. E hoje vamos ler aqui um trechinho desse livro, Emmanuel, Meditações Diárias, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. Chama-se a mensagem Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, envolvidos por essa bela mensagem, convidamos a todos a direcionar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, agradecendo pelo dia de hoje, a oportunidade que temos aqui na Terra de trabalharmos em nosso próprio benefício e dos outros também. Agradecemos a família que temos, agradecemos a oportunidade de poder adquirir conhecimento através da doutrina espírita, agradecemos a nossa saúde, o nosso trabalho, agradecemos por tudo que recebemos e que possamos todos nós trabalhar também em benefício dos outros, como muito recebemos, muito deveremos auxiliar também. Que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva em suas vibrações de amor, de luz e de paz. Que assim seja. Hoje, então, temos a grata alegria, né, de receber a Jacira Vidal Rodrigues, trabalhadora do Centro Espírita Fraternidade, e ela nos trouxe o tema hoje, expiações e provas. Então, passamos a palavra para ela e que os bons espíritos te inspirem, Jacira, que seja uma ótima palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Hoje falaremos sobre expiações e provas. Então, começaremos pelo capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação, na questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós reencarnamos através das reencarnações que nós vamos progredindo. Então, esse é o objetivo geral da encarnação, né? Todo ele, a amplitude da encarnação é essa, que Deus
e impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para alguns, para alguns é uma expiação a reencarnação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, o que são as expiações? As expiações são aquilo que pode ser, dentro da prova, as vicissitudes. O que são as vicissitudes? Essas coisas que acontecem na nossa vida todos os dias. Coisas que nos desagradam, situações que nós achamos complicadas, mas que, na verdade, todas essas situações nós escolhemos antes de reencarnar. Nós tínhamos que passar por isso. E a gente tem que ter uma noção assim, ó, que não há injustiça, mas não é injustiçado. Por quê? Porque se nós fôssemos ver as situações que nós achamos desafiadoras, desagradáveis, ruins na nossa vida, na verdade, se a espiritualidade abrisse uma tela e nos mostrasse as nossas últimas reencarnações, 5, 6 reencarnações pregressas, nós ficaríamos horrorizados de ver por que é que nós estamos passando pelas situações que passamos, por que nós temos parentes difíceis, por que nós temos situações desafiadoras, por que nós temos enfermidades, por que nós temos vizinhos barulhentos incomodativos, por que nós perdemos entes queridos em tenra idade. Todas essas situações são as vicissitudes da nossa vida e as expiações que nós aceitamos passar e que são uma prova para nós se nós passarmos elas com resignação, com submissão, com boa vontade e apreendermos através dessas situações a nos tornarmos melhores e a não repetir aquilo que já fizemos no passado. Aí ele diz assim, todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, se nós conseguirmos alcançar a perfeição através dessas vicissitudes, na existência material, isso é que é a expiação e é através dessa encarnação e dessa expiação que a gente vai aprender. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Todos nós temos um motivo para estarmos aqui. Há necessidade que nós estejamos aqui, neste momento, fazendo o que estamos fazendo, porque outra pessoa não faria aquilo que nós temos que fazer. Claro que se nós não estivéssemos aqui, outra pessoa daria continuidade a alguma coisa, mas que não ia nos beneficiar como espírito, não ia beneficiar o nosso progresso. Então, nós estamos aqui neste momento para progredir, para apreender. Então, através da reencarnação é que nós vamos ter essa oportunidade. Para realizá-la, e que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós estando aqui e fazendo a nossa parte, nós também, aqui na Terra ou em outro mundo, de acordo com o nosso progresso, com o progresso que realizamos, nós vamos ajudando o progresso das outras pessoas também, porque embora a gente não pense sobre isso, mas é uma coisa que acontece que quando um se ilumina, ele ilumina todo o entorno
quando ele age de forma correta, ele influencia as pessoas no seu entorno e, às vezes, muito mais amplamente do que possa imaginar, né? Então, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, todos nós ajudamos uns aos outros a progredir através da nossa ação, da nossa atitude. Então, nesse sentido que Kardec, nesse capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, no objetivo da encarnação, qual seria o objetivo da encarnação dos espíritos? É esta, né, de chegar à perfeição através das expiações e das provas. E as provas nos auxiliam para que a gente seja testado. Agora, eu escolhi ser isso, ser aquilo, e isso vai me ajudar a progredir, mas eu também tenho que ter noção das minhas possibilidades. Quando na espiritualidade eu escolho quais são as provas que eu acho que eu posso suportar ou não. Eu posso ser aprovada e subir mais um degrau ou não. Mas isso não quer dizer um prejuízo para a gente. Eu não consegui agora, mas já sei um pouco melhor. Então, eu vou ter outra oportunidade. Então, aqui nesse livro, em Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que é uma obra de Kardec, que teve na primeira edição do Livro dos Médiuns, em francês. E só nela é que foi traduzido, seria traduzido, mas como a partir da segunda edição, já não foi mais, foi retirado. Era como que tinha todo um dicionário nessa obra, nessas introduções práticas sobre as manifestações espíritas, onde haviam todas essas expressões, esses verbetes, que nos explicam melhor a doutrina espírita, né? Então, nesse livro diz a expiação. O que é expiação? É a pena que sofrem os espíritos como punição das faltas cometidas durante a vida corporal. A expiação é um sofrimento moral, ocorre no estado de erraticidade, como em sofrimentos físicos, no estado corporal. O que são as provas? São as vicissitudes da vida corporal pelas quais os espíritos se purificam segundo a maneira pela qual as suportam. Então, as provas nós podemos suportar e evoluir através delas, né? Através das vicissitudes, através das dificuldades, através das provações, é que nós vamos progredindo. Segundo a doutrina espírita, o espírito desprendido do corpo, reconhecendo sua imperfeição, escolhe ele próprio, por ato de seu livre-arbítrio, o gênero de prova que julga mais próprio ao seu adiantamento e que sofrerá em sua nova existência. Mas a gente também tem que ter noção daquilo que a gente pensa que pode suportar. Porque, às vezes, a gente acha que já progrediu o suficiente para determinadas provas e não, né? Porque muitos de nós gostaríamos, né? Na espiritualidade, a espiritualidade, os nossos mentores, os nossos protetores, nossos espíritos guias, quando estão organizando a nossa reencarnação, podem, em algumas situações, nos perguntar o que você gostaria. E aí a gente, eu queria nascer bem rico, eu queria ser lindo, eu queria ser magro, eu queria ser modelo. Eles, não, isso não é bom. A gente pensa, na nossa ignorância ainda, porque fomos criados simples e ignorantes, e estamos dando passos, ainda somos, na verdade, bebês engatinhando
em direção ao progresso, nem caminhamos ainda mamamos de mamadeira, somos ainda totalmente infantis, porque essa atitude de querer ser lindo, de querer ser rico, de querer ser magro, de querer chamar atenção, tudo isso são atitudes infantis do espírito, porque, na verdade, nós temos a ilusão de que a beleza é uma coisa maravilhosa. Não sei se os belos pensam da mesma forma. E quanto comprometimento, quantas tentações tem uma pessoa bonita, né? Chamativa, né? Elegante, enfim. Aí a gente quer ser rico, só que ser rico é maravilhoso para quem sabe utilizar essa riqueza para ajudar no progresso dos necessitados, auxiliar no progresso da humanidade, das criaturas no seu entorno. Aí a espiritualidade sabe, a gente não sabe quem a gente tem a ilusão de que a gente é ótimo. Só que eles nos dizem, não, não, você já foi rico e se comprometeu muito, nada de riqueza para você. Ah, então eu quero ser belo. Não, 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 você já foi belo e se comprometeu enormemente, nada de beleza. Vamos ser o mais simples, menos chamativo, com mais dificuldades, com um trabalho mais árduo. Claro que a criatura que mora num lugar muito bom, com muito conforto, tem uma vida melhor, mas pode ser que não progrida nada, viva ocioso, não tenha sentimentos de amorosidade, de fraternidade em relação aos outros. Não que seja uma regra geral, mas pode ser muito mais complicado do que aquele que nasce na favela, que vive com extrema dificuldade, numa família de pessoas que se drogam, que bebem, que são agressivos, que são violentos, que não têm as mínimas condições de higiene e de saúde. Claro que ali a aprovação é muito maior. Claro que as vicissitudes ali são muito mais difíceis. Mas, em compensação, se ele conseguir vencer, vai ser maravilhoso. Vai ser um progresso muito maior. E as tentações para ele, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, quase nenhuma, não é? Então, isso pode fazer um despertamento de uma evolução muito maior se a criatura conseguir se sobressair nesse ambiente tão hostil e dar bons exemplos para aqueles com quem ela convive, né? O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, respondendo à questão 246, disse que a aprovação é luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Segundo o Espiritismo, na sua mais simples expressão, Kardec disse que o espírito culpado é punido pelos sofrimentos morais no mundo dos espíritos e pelas penas físicas na vida corpórea. Suas aflições são consequência de suas faltas. Quer dizer, de suas infrações às leis de Deus, de modo que constituem simultaneamente uma expiação do passado e uma prova para o futuro. É assim que o orgulhoso pode ter uma vida de servidão, o rico mau, uma encarnação de miséria. Na Revista Espírita de setembro de 1863, Kardec, respondendo a uma correspondência, diz que a expiação implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. A prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumida, porque aquele que chegou ao ponto culminante ao qual aspira não tem mais necessidade de prova. Em certos casos, a prova se confunde com a expiação. Quer dizer que a expiação pode servir de prova
e reciprocamente. O candidato que se apresenta para obter um grau sofre uma prova. Se fracassa, lhe é preciso recomeçar. Então, é bem importante que a gente vá vendo assim o quanto o professor Allan Kardec, através das suas interpretações e da forma como ele, como um professor, tinha de se expressar, ele faz com que a gente entenda assim, bem tranquilo, todo o seu ensinamento, né? É muito interessante isso, porque ele vai explicando para a gente, né? O candidato que se apresenta para obter um grau sofre uma prova. Se fracassa, é preciso recomeçar um trabalho penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência levada no primeiro. E a segunda prova torna-se uma expiação. Então, ele foi, tentou, fracassou. A expiação vai ser ter que repetir, porque ele fez ele vai ser punido pela negligência. Ele não estava preparado, ele não realizou como deveria, né? Para o condenado, a quem se faz esperar um abrandamento ou uma comutação, conduzindo-se bem, a pena é ao mesmo tempo uma expiação por sua falta e uma prova para que a sua sorte futura em sua saída da prisão não estiver melhor, a prova é nula e um novo castigo trará uma nova prova, né? Então, as expiações são consequência das faltas e as provas, o proveito delas, né? Se eu fiz alguma coisa, expiei e vou ter proveito através disso que eu passei, né? A expiação são consequência das faltas e as provas, o proveito delas, né? Que nós tiramos a aprendizagem, o aprendizado que fazemos. A razão nos diz que Deus não pode ferir o inocente, portanto, se somos feridos, é que não somos inocentes. O mal que sentimos é o castigo, consequência. A maneira pela qual suportamos é a prova. Então, nós consideramos como castigo, mas na verdade não é, como eu disse no início. Há injustiça, mas não há injustiçados. A gente pensa, por que comigo? Por que eu? Por que eu estou nessa família? Eu nem sou parecida com essa gente. Que horror! Como eu me sinto mal por aqui. Mas eles também se sentem mal com a sua presença. Eles também podem não gostar da sua companhia. O mal que você fez para eles em outras oportunidades ou para outras criaturas, hoje você vem para aquele ambiente para você aprender que aquilo que você fez faz mal. Aquilo que dói em você dói nos outros. E como as pessoas, e nós nos incluímos entre estas pessoas, como a gente acha que os outros nos fazem mal, que os outros são desagradáveis para nós, e nós somos sempre agradáveis para as pessoas, temos que perguntar para elas, você se sente bem na minha companhia? Você gosta da minha companhia? Eu sou uma pessoa legal? Porque a gente, quando se olha no espelho, a gente se acha maravilhoso. Eu sou ótimo, eu sou muito educado, os outros é que não são educados comigo. Eu sou muito cortês, os outros é que não são corteses comigo. Só que esse também é um ensinamento que a doutrina dos espíritos nos traz, da gente compreender que a gente está, por mais que a gente ache que não, no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo aquilo que precisamos para progredir. Hoje, muitos de nós, né? Inclusive eu, a gente fica se perguntando, mas precisava tudo isso? Pelo amor de Deus, como eu já estou cansado dessas coisas todas, como está difícil tudo, e reclamamos. Quem sabe, se a gente se desse conta e começasse a agradecer mais, reclamar menos pelo que não temos, ou por o que temos e não gostamos,
mas olhar para o outro lado, para outra janela, e pensar naquilo que temos e que é muito mais do que aquilo que pensamos que nos faria bem e não é verdade. Tem uma historinha de um avô com uma neta, né? Que ela ficou muito triste com a morte de um bichinho de estimação que eles tinham. E estava muito chorosa, chorava muito, estava muito entristecida. E aí o avô chamou ela, ele ficou muito preocupado, gostava muito dela, estava muito compadecido do quanto ela estava triste. E abriu a janela da varanda e mostrou para ela o jardim e disse: Olha, que lindas que estão as roseiras que nós plantamos, não é? Você viu como elas estão floridas? Você lembra daquele dia de chuva que nós dois pegamos, aqueles galhos espinhentos que picavam as nossas mãos e plantamos essas roseiras na esperança de que elas florissem? E ela olhou e começou a sorrir. Que lindas, não é, vovó? Então, em muitas oportunidades, nós temos que ser esse avô para nós mesmos e abrir outras janelas, não a janela da dor, não a janela do sofrimento, não a janela das lágrimas, mas a janela da alegria, das coisas que já conseguimos plantar, das coisas que nós plantamos e que já estão florindo, porque isso torna para nós mais fácil a vida. Porque se nós tornarmos o fardo que temos que carregar mais pesado, isso não vai facilitar a caminhada e não vai diminuir aquilo que nós precisamos aprender, que precisamos passar. E talvez, se nós aliviarmos o fardo, consigamos progredir e caminhar muito mais rapidamente, porque aquele que caminha com uma mochila muito pesada caminha bem mais devagar do que aquele que caminha com uma mochila mais leve, não é? Então, nós também podemos tornar mais leve a nossa caminhada e mais proveitosa em muitas circunstâncias. Não é fácil, a gente sabe, todos nós sabemos que não é fácil. Que nós somos espíritos altamente comprometidos, com expiações grandes, com provações grandes, difíceis, e que nem sempre conseguimos vencer, mas é tudo um aprendizado, a gente vai fazendo, e aquilo que ontem era quase impossível, hoje já estamos realizando com mais tranquilidade. Tínhamos uma companheira de doutrina que já retornou à pátria espiritual, e muitos de vocês, tanto quanto eu, ouvimos ela muitas vezes, e quando ela nos falava sobre o desprendimento dos bens materiais e a caridade, ela nos dizia que no início nós alcançávamos uma doação para uma criatura e louco de pena de dar, ai, meu casaquinho, e quando esfriar, como é que eu vou ficar sem esse casaco? Mas o guarda-roupa está cheio de outros casacos. Mas aquele casaquinho era o que a gente gostava. Então a gente alcança aquele casaquinho para um que está passando frio, mas assim, meio segurando nas pontinhas do casaco para ver se a criatura desiste e a gente pega ele de volta. Só que esse é o primeiro passo para a caridade. Depois a gente vai ficando, vai gostando e a criatura fica feliz de poder se aquecer. E aí a gente já começa a achar que o sentimento de doar, de colaborar, de ajudar é tão maior do que de ficar com aquilo guardado e agarrado, que a gente vai fazendo isso com mais desenvoltura, com maior continuidade, e aí vamos nos melhorando e vamos fazendo as coisas, né? Então, é bem importante isso. Platão, espírito, em O Livro dos Espíritos, diz: enquanto existir o mal entre os homens, subsistirão os castigos. E o espírito Bezerra de Menezes, em Estudos Filosóficos, afirma que o espiritismo não extinguiu os castigos, que constituem a sanção das leis divinas impostas à humanidade.
O espírito André Luiz, nos domínios da mediunidade, recebe do instrutor Aulus as seguintes instruções. É de lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá. Há 1000 processos de reajustes no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamam-se aflições, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. Há dolorosas reencarnações que significam tremendas lutas expiatórias para as almas, envolvidas pelo vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia, os aleijões de nascença e muitos outros recursos angustiosos, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço e em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferece. Paulo, apóstolo, em Espírito, em O Livro dos Espíritos, disse que o castigo é a consequência natural derivada do falso movimento, uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo, o espírito infrator ou culpado de sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aquilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar pela salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Queri-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. No Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador nos informa que o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. E na questão do Livro dos Espíritos, ao 1009, Platão disse: a eternidade das penas é relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da roupagem da inocência. E nesse dia não haverá mais nem gemidos e nem ranger de dentes. Então, o dia que nós formos perfeitos, não teremos mais nem provas nem expiações. Trabalharemos com alegria, com muita felicidade, com muito boa disposição, pelo bem e progresso da humanidade, onde quer que ela se encontre. Muito obrigado a todos por estarem conosco nessa noite, por nos possibilitarem compartilhar com os senhores desse aprendizado. Desejamos profundamente que tenha sido útil, não só para mim, porque naturalmente que o primeiro que aprende é aquele que prepara, que pesquisa, que estuda, mas que possa ter oportunizado aos senhores uma pequena semeadura para reflexões e para a compreensão do que são as provas, do que são as expiações, e que nós não estamos, quando sofremos, sofrendo injustamente, e que as necessidades de progresso que temos têm de ser realizadas de algum modo. Então, são através das provas, das vicissitudes e das necessidades que temos na matéria e que, se soubermos, teremos êxito. É importante que todos nós tenhamos a noção de que somos espíritos aprendendo. A Terra pode ser uma escola, e é uma escola para todos nós. Nós viemos aqui para exercitar, para reparar e para progredir. Então, que possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a esse Pai amoroso e bom, que nos oportuniza a reencarnação
tantas vezes quantas sejam as necessárias para que possamos efetuar este aprendizado e esse progresso tão necessário para todos nós. E é com profunda gratidão que elevamos o nosso pensamento a esse Pai, a esse Mestre amado, Jesus, amor das nossas almas, que tão bondosamente se submeteu a todos os sofrimentos na terra, na matéria, para nos mostrar que Ele é o Consolador, porque Ele sabe, porque Ele passou toda uma série de vicissitudes que Ele não tinha necessidade para nos testemunhar que nós podemos superar todas as nossas dificuldades e sairmos vitoriosos. Que Deus abençoe a todos nós, agradecemos profundamente a todos que estiveram conosco, que Jesus nos dê a todos uma noite de sono tranquilo e repousante e que venha mais chuva, calma para todos nós. Estamos necessitando tanto da chuva em todos os lugares do país, que não apenas para nós venha chuva, que venha para todo o nosso país e para todos os lugares onde está havendo tantas queimadas, que está tendo tanta necessidade que desça água do céu para apagar as chamas que estão destruindo a natureza, as lavouras, as casas das pessoas, intoxicando as pessoas com a fumaça. Que possa também Jesus, amoroso e bom, proteger a todos os nossos irmãos e agradecer a Deus por não termos mais pessoas contaminadas pela Covid na nossa cidade. Que Deus abençoe os médicos, os hospitais, os enfermeiros que trabalharam incansavelmente nesse período longo de dor, de sofrimento, de óbitos que eles tiveram que assistir, presenciar, e bem como as famílias das pessoas que desencarnaram por essa enfermidade. Que Deus conforte, que Deus console, que Deus abençoe, enxugue as suas lágrimas. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos em sofrimento, onde quer que eles se encontrem, e conforte eles. O Senhor é o Consolador, Jesus amado. Abençoe os nossos irmãos no Afeganistão. Tenha misericórdia daquelas criaturas e, em particular, daqueles que estão lá governando, que possam ser tocados pela infinita misericórdia de Deus e que possam fazer isso com espírito de humanidade, como seres humanos que somos, possamos tratar como seres humanos com dignidade os nossos irmãos. Abençoe-nos a todos, Senhor, e nos envolva em sua luz e em sua paz.